Olá, sou Alberto Melo e Silva, que depois de 42 anos de serviço público no Serviço Nacional de Saúde, exercendo diversas funções como internista, nomeadamente os últimos 15 como diretor de Serviço de Medicina no Hospital Legas Muniz, agora exerço apenas as funções como cardiologista clínico no Grupo Luz Saúde. O tema que vamos abordar agora, de seguida, neste curso de lípidos, esta minha convergência de interesses e não conflito de interesses, está aqui expresso, para um curso de lípidos vem muito adequado, são as últimas guidelines da Sociedade Europeia de Aterosclerose e de Cardiologia e também com algumas menções e referências às guidelines do outro lado do Atlântico 2018 da Sociedade Americana de Cardiologia. Ora, o Sol, quando nasce, é para todos, mas não aquece da mesma maneira. Portanto, em todas as recomendações, nomeadamente das europeias e as americanas, têm umas equivalentes mais complicadas. É muito importante, no final de cada recomendação, ver a classe de recomendação e o nível de evidência, porque muitas vezes são apresentadas recomendações de classe 2B, pode ser considerado como se fosse uma verdade universal e aceito por todos. Portanto, estejam atentos. E depois o nível de evidência C. É um nível de evidência C, baseado em consenso e peritos, em que se incluem os preletores deste curso de lípidos, mas era bom que nós, quando falássemos, procurássemos sempre ter recomendações de classe 1A, o que nem sempre é possível e, portanto, os colegas estejam atentos para os níveis de evidência, para as classes de recomendação. E, normalmente, quando avaliamos um doente, o mais utilizado, o que é recomendado, é a estimativa do risco cardiovascular global e deste lado do Atlântico, as sociedades conjuntas de cardiologia e aterosclerose, como disse, utilizamos a tabela SCORE, que já conhecem de edições anteriores. A 2019 teve um upgrade porque estendeu um dos 5 fatores com que nós utilizamos. Esta estimativa de risco cardiovascular é de fácil acesso, não obriga a utilização de exames sofisticados. Eu costumo dizer, entre o doente entrar, cumprimentar e sentar-se, eu praticamente consigo avaliar quase os 5 fatores que permitem calcular a estimativa de risco, e são eles, como estão aí expressos, a idade, que já se estendeu até aos 70 anos, a pressão arterial sistólica, do lado esquerdo, o valor do colesterol total e, naturalmente, se é fumador ou não é fumador. Através disso, os doentes são classificados e dentro de um daqueles quadradinhos que nos dá a estimativa de risco de evento, é o algoritmo de risco de SCORE que permite estimular o risco cumulativo a 10 anos para um evento aterosclerótico fatal. Aqui um pequeno parênteses, a Sociedade Americana utiliza o risco total ou global em vez do fatal. A Sociedade Europeia justifica porque prefere o evento aterosclerótico fatal, porque uma pessoa quando morre, não há dúvidas nenhumas, seja ela por um síndrome coronário agudo, doença vascular, morte súbita, são as que são incorporadas dentro do evento aterosclerótico fatal, enquanto que o risco global engloba os eventos fatais e não fatais e como calculam a nomenclatura e o consenso para algumas definições dos eventos não fatais não é unânime. Estou-me a lembrar dos síndromes coronários agudos, nomeadamente a utilização das troponinas e aquelas, já vamos na 4ª ou na 5ª definição universal de infarto agudo de miocárdio. Portanto, as sociedades europeias optaram por manter o evento fatal. Está aí expresso, seja o infarto, a AVC ou outra doença arterial oclusiva, incluída a morte súbita cardíaca. E, de acordo com esses 5 elementos, idade, género, tabagismo, pressão arterial sistólica, colesterol total, facilmente conseguimos estratificar e ter uma estimativa do risco cardiovascular global. É bom dizer que isto só se aplica para as pessoas não doentes, como eu costumo dizer a brincar. Para os doentes, ou seja, pessoas que já tiveram evento, não há necessidade de estimativa porque são necessariamente doentes de elevado ou muito elevado risco. Portanto, a partir dos 40 anos, doentes não diabetes, têm hipercolesterolemia familiar, que não tiveram um evento da área cardiovascular, utiliza-se essa estimativa de risco. A partir do score 5, que está aqui num vermelho muito brilhante, que ultimamente não está assim tão brilhante quanto eu desejava, é considerado um elemento de elevado risco em pessoas assintomáticas. Claro que algumas críticas. Então a medida é 10 anos, só me interessa ter um evento fatal a 10 anos. E depois disso, o que é que acontece? E que sorte ser mulher e até poder portar mal até aos 60 anos. Se vocês se lembram do diapositivo anterior, que é utilizado para um risco absoluto, eu penso que posso passar para o slide anterior, vem que há tudo verdes cá para baixo, isso não tem nada com simpatias clubísticas, e só a partir dos 55, 60 anos é que as pessoas, mesmo que tenham agregação de vários fatores de risco, é que começam a ter uma estimativa de risco
para o primeiro evento fatal. Portanto, há várias maneiras de contornarmos este pequeno gap, que eu já vou dizer, e os meus doentes, na minha prática clínica, têm muitas vezes mais do que 70 anos. Ora, o score termina exatamente aos 70 anos. E então, qual é a estimativa? Morrem todos no ano seguinte? Bom, é óbvio que esta tabela, como se disse, se aplica às pessoas que ainda não tiveram eventos. Mas fica aqui alguns pontos para os debatentes depois comentarem. E, naturalmente, as pessoas que organizaram têm a noção que isto pode ser refinado e há o conceito de idade de risco vascular, que é um conceito muito importante, tal como noutras doenças de risco vascular, na diabetes, na hipertensão e também na dislipidemia. Nós queremos saber o tempo, a carga de exposição aos diversos fatores de risco e não só um. Para as pessoas mais jovens, naturalmente, existe uma tabela de risco relativa, porque as pessoas, como mencionei, jovens têm um risco absoluto baixo, com idades baixas, mas têm um risco relativo projetado a prazo elevado, que eu vou mostrar no diapositivo seguinte. Também há diversos qualificadores de risco, potenciadores, que naturalmente a sua presença atira o risco para cima, portanto para um risco mais elevado, e como eu já vos disse, os doentes, entre aspas, não necessitam de tabela de score, são as pessoas com doença cardiovascular aterosclerótica manifesta, que já tiveram um evento, diabetes, doença renal crónica a partir do estadio 3, insuficiência cardíaca ou um LDL inicial superior a 190, que faz pressupor a hipótese de uma hipercolesterolemia familiar. Portanto, uma das maneiras de nós melhorarmos, refinarmos, é a utilização deste conceito de idade de risco. O que é que está aí mostrado? Na parte inferior está uma seta de uma pessoa que tem 40 anos e que tem diversos fatores de risco. Tem hipertensão, como conseguem ver no quadrado, com valores elevados, tem o colesterol muito elevado, é fumador, é homem, e é uma maneira simples de uma pessoa poder demonstrar ao paciente ou ao utente que está sentado à minha frente a redução da esperança de vida a prazo pelo facto de ele ter esses fatores de risco ainda com 40 anos e que neste momento tem a probabilidade de um evento fatal baixa, de natureza aterosclerótica, mas ele perde mais de 20 anos de redução de esperança de vida, porque se compararmos a seta de cima em pessoas equivalentes com um controle ou com fatores de risco ideais, ou seja, são homens à mesma, não fumam, têm a pressão arterial sistólica controlada, têm um colesterol total bom e, portanto, há um gap de cerca de 20 anos e é a maneira de convencermos os mais jovens a utilização desta idade de risco vascular e tabelas de riscos relativos que podem consultar no AdScore, que vem no site e dão logo a projeção do risco relativo de um evento, que não fica patente quando se utiliza apenas a tabela de risco absoluto. E aqui estão, eu assinalei meia dúzia para não juntar, os principais qualificadores de risco que vêm mencionados nos últimos. Neste momento, a privação social, enfim, nesta época complicada que estamos a viver, será sem dúvida um elemento a ter em conta. A obesidade, nomeadamente a obesidade tipo central, que é a cintura ou perímetro abdominal, uma maneira muito simples de conseguirmos, determinar e projetar eventualmente um risco baixo ou moderado para um risco elevado, a inatividade física e os doentes, eu atrevo-me a dizer, talvez um bocado provocador, que os doentes com imunodeficiência adquirida pelo vírus VIH vão ser os grandes clientes dos gabinetes e das consultas de cardiologia no futuro, porque a doença aterosclerótica é também uma doença inflamatória e alguns de nós já começam a ter muitos doentes que antigamente morriam com infecções oportunistas e agora morrem de doença coronária de natureza inflamatória. A fibrilação auricular, muito frequente entre nós, e nomeadamente na população mais idosa, e uma manifestação de hipertensão, que é a hipertrofia ventricular esquerda. Portanto, a agregação desses qualificadores naturalmente atira a projeção do risco do score para cima em termos de gravidade. Muito falado e também comentado, devo dizer que nestas últimas guidelines de 2019 houve uma revisão em baixa da hipervalorização de alguns exames complementares de diagnóstico, nomeadamente em doentes que não tenham doença clínica. Portanto, está muito na moda em determinados ambientes de prática clínica fazer o check-up, o catch-up, como dizem alguns doentes, com uma multiplicação de exames complementares e muitas vezes os doentes perdem-se no meio disso. Perdem-se os doentes e os médicos também, que os solicitam. Eu, na minha prática clínica,
Utilizo o score de cálcio, cada um tem que caçar com os meios que tem e é disponível. Eu tenho acesso a este método e nos doentes que vejo são comparticipados. E a utilização do score de cálcio, que é um exame, apesar de minimamente invasivo, não passa de uma injeção de um contraste, não é particularmente dispendioso e que dá de uma maneira simples naqueles doentes com risco moderado. Num doente de risco elevado ou muito alto, eu não preciso de score de cálcio nenhum, porque o doente já é de elevado risco. É naqueles de risco moderado ou moderado baixo, que ainda por cima não gostam de tomar remédios, então agora vou tomar isso nos próximos 30 anos e eu li que isto faz mal, isto e aquilo, então o score de cálcio, se for superior a 100, a pessoa tem grandes probabilidades para o equivalente da mesma idade de ter um evento e então será atirado para um risco elevado, enquanto que se for 0 ou 1, não há necessidade. Um dado muito importante, não requisitar o score de cálcio nos doentes que já estejam medicados com estatina, porque modifica. E aí está a classe de recomendação em nível de evidência, como vos disse, o sol quando nasce é para todos, mas não aquece da mesma maneira. 2B e anteriormente era 2A. Devo dizer que houve uma corrigenda nas guidelines, porque no texto estava 2A. Portanto, isto foi revista em baixo. Portanto, pode ser considerado para exatamente estratificar o risco. Este diapositivo é um bocado pesado, mas é igual aos anteriores, que são a estratificação do risco, baseado, e isto é que eu gosto de sublinhar, as características da doença e do doente é que fazem classificar as categorias de risco em 4 níveis, tal como o anterior: risco cardiovascular muito alto, risco cardiovascular alto, risco cardiovascular moderado, risco cardiovascular baixo. Estas guidelines estão muito focadas e estão muito centradas nos doentes de risco muito alto ou muito elevado e risco alto. Naturalmente que eu não consigo ler isto tudo, vocês conseguem ler calmamente amplificando, mas resumidamente os doentes cardiovascular muito alto são os doentes, os que já tiveram eventos, e há uma chamada de atenção exatamente para as imagens, para a imagiologia cardíaca, que também é uma novidade nestas últimas guidelines, a presença de placas calcificadas, quer nas artérias dos membros inferiores, quer nas carótidas. Chama atenção que a ultrassonografia está aqui incluída, mas a espessura íntima média carotídea não é valorizada como um elemento discriminador. Depois, naturalmente, que há um conjunto de outras situações, para além da doença cardiovascular, a doença renal grave, com uma taxa de filtração inferior a 30, um score elevado superior a 10 e, naturalmente, a presença de hipercolesterolemia familiar. O risco cardiovascular alto é semelhante ao anterior, mas a doença renal menos grave, superior a 59 mililitros por minuto, desculpem, não é milímetros, portanto, e naturalmente um score entre 5 e 10 e também a presença de diabetes, penso que é isso que conseguem ver. No risco cardiovascular moderado, diabetes com longa evolução e um score inferior entre 1 e 5. E risco cardiovascular baixo, naturalmente, apenas os que têm o risco score projetado a 10 anos inferior a 1. Portanto, conseguem ler este diapositivo tranquilamente, eu não vou e nem consigo ler daqui todos os menores. E quais são os alvos terapêuticos para o colesterol LDL de acordo com as categorias de risco cardiovascular global? Estas últimas guidelines houve um upgrade, portanto, houve uma exigência para valores mais baixos e, além disso, há aqui um dado importante que é o I. Não só interessa atingir o valor-alvo do colesterol LDL, este círculo está um bocado desfocado, mas é também obrigatório ter uma redução de 50% do valor do colesterol LDL em relação ao valor basal. Quais são os valores de referência? No risco muito alto, 55 miligramas por decilitro, no risco alto, 70, no risco moderado, 100 e no risco baixo, 116. Lembrar que anteriormente no risco muito alto era 70, portanto há aqui uma exigência maior face à publicação dos últimos estudos, nomeadamente com a utilização dos inibidores de PCSK9 e do estudo IMPROVE-IT, em que houve associação da estatina com ezetimibe, que permitiu obter valores mais baixos e isso mostrou haver uma redução de mortalidade. Há também na Sociedade de Endocrinologia e aqui na Sociedade Europeia, para os doentes muito graves, são os que têm doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida e que tenham recorrência de eventos no espaço de 2 anos, até pode ser uma recorrência num território diferente do que teve, por exemplo, o síndrome coronário agudo e depois de doença vascular cerebral ou do membro inferior.
com a dose máxima tolerada de estatina, então aqui o valor ainda é mais baixo de 40 mg por decilitro e mais uma vez chama atenção, classe 2B, nível de evidência B. São aqueles doentes complicados que todos nós não gostamos de ter na prática clínica, mas que existem. São os doentes muito doentes. Como é que nós chegamos a estes valores? Ora, essas setas eu pus em destaque porque tenho algumas críticas. O que está escrito em inglês é aí, benefício clínico esperado de terapêuticas redutoras do colesterol LDL. Parece que tudo se resume a baixar o colesterol LDL, eu tenho muitas reservas nisso e como ando a ouvir numa outra exposição. Mas a evidência que existe é que existe e que tem sido exatamente com a redução da LDL. E a primeira seta acima mostra a intensidade dos diferentes fármacos utilizados. As estatinas de intensidade moderada têm uma redução da ordem dos 30%, de alta intensidade 50%, associado com ezetimibe 65%. Os PSS, se juntarmos os três fármacos, temos uma redução muito satisfatória e os PCSK9 isolados de 65%. Portanto, como vem, nós hoje em dia, até com a utilização dos genéricos que existem nas estatinas, das diversas, e com o ezetimibe, temos uma excelente possibilidade de conseguirmos ter reduções importantes nos doentes de elevado risco da ordem dos 65% e, naturalmente, que temos os inibidores PCSK9, que são um excelente fármacos para a ajuda na obtenção dos targets que nós queremos. Portanto, primeiro temos que saber qual é o valor basal do LDL, aquela barra vermelha. Depois temos que saber a redução absoluta estimada com a estatina que nós escolhemos e que está na parte de cima do diapositivo, se é a estatina isolada ou associada com ezetimibe, que é a forma mais fácil, já que os inibidores PCSK têm toda uma tramitação administrativa um bocadinho mais complicada, para já. E depois, naturalmente, de saber qual é o valor estimado que nós vamos depois ter a redução do risco relativo em função dessas opções que nós fizemos. Conseguem ver isto tranquilamente neste diapositivo. Gosto muito de passar este diapositivo de 2018, só para relembrar, isto que é um custo. Do lado esquerdo estamos as estatinas de alta intensidade, são só duas, a torvastatina rosuva, mas atenção, são nas doses que estão aí expressas, e estão as referências na parte inferior com letras muito pequenas. As estatinas de intensidade moderada são todas elas, praticamente todas disponíveis, incluindo as de alta intensidade, com dose mais baixa, em que conseguimos ter uma redução de até 50% e depois, naturalmente, as de baixa intensidade nas doses que estão aí expressas. E é com isso que nós temos que fazer o nosso cozido à portuguesa, tratar os doentes. Este algoritmo é o somatório de tudo aquilo que eu disse, naturalmente que está disponível para os colegas detalharem. Portanto, o primeiro passo é a estimativa do risco cardiovascular global e volto a chamar a atenção em pessoas com mais de 40 anos que não têm doença expressa, porque se tiverem já sabemos são doentes de muito alto risco. Insistir, muito importante, nós não fazemos só terapêutica farmacológica, mas as modificações de estilo de vida são fundamentais, o exercício, a ingestão das calorias, o tabaco, o controle da pressão arterial e depois, perante isto, temos a planificação do nível de risco e categoria de risco, se é o risco muito elevado ou elevado, já que o moderado e baixo é mais fácil. A partir daí está feita a opção, é escolhido o fármaco, conseguimos atingir o target, terem atenção que, de acordo com as novas guidelines, tratantes de doentes de risco muito elevado, não basta só termos o valor LDL no valor alvo, mas temos que ter uma redução também não é ou, de 50% em relação ao LDL basal. Muitas vezes perguntam, e como é que eu sei qual é o valor basal? Porque o doente já vem medicado. Se o doente já vem medicado, é uma estimativa da terapêutica com a estatina que está a fazer, sabendo qual é o grau de intensidade que essa estatina tem, se é de 30%, 50% ou mais 50%, fazemos uma regra 3 simples e calculamos o valor basal da LDL. Se o doente é virgem, entre aspas, e não está medicado, portanto, mais facilmente escolhemos a estatina. É atingido o target, satisfeito da vida, manter com controle anual, nunca esquecer a persecução do estilo de vida saudável. Não consegue, o que está estipulado é associar ezetimibe, que está bem demonstrado com o estudo Improve. Não consegue atingir, então, ter a confirmação da adesão à terapêutica, sempre, se o doente está mesmo a tomar, e sabemos que os nossos doentes fazem muitas folgas, entre aspas,
E, se não for possível, então está recomendada a utilização dos inibidores PCSK9. Há aqui um grande grupo dos doentes que são das intolerâncias às estatinas, como vocês vão ouvir no tema que vai ser apresentado e que vão poder consultar. Há uma grande elasticidade no tema da intolerância às estatinas, mas dizer que, felizmente, hoje em dia já dispomos de boas alternativas. Eu não vou alongar, mas remeto para a aula sobre a intolerância às estatinas para procurarem as respostas. Então, e o que é que eu utilizo na prática clínica? Isto é uma adaptação das guidelines, está redigida da seguinte maneira. O perfil lipídico é o pacote basal, como eu costumo dizer, é o colesterol total, que está dentro daquele retângulo, o colesterol LDL, que na maior parte dos casos é por cálculo pela forma Friedewald. Todos sabem que se tivermos triglicéridos elevados, a forma Friedewald não se aplica. O colesterol LDL, HDL, desculpem a dado, os triglicéridos, e o colesterol não HDL, que é uma conta de subtrair, não tem acréscimo, é subtrair o colesterol total ao HDL e tem um valor target de mais 30 mg para a categoria de risco correspondente. Há uma grande discussão, no futuro não vamos ter análise em jejum, nem mesmo para a glicémia, porque temos hemoglobina A1C. De um modo geral, é bom no rastreio não perder um doente. Você comeu, então vá para casa, venha amanhã ou venha para a semana. Muitas vezes perdemos um doente e é nesse sentido que as guidelines para screening é possível ser feito não em jejum, exceto se a pessoa tiver uma história suspeita de hiperlipidemia familiar, genética, e tiver uma história, ou vier um resultado, infelizmente, com triglicéridos elevados, aí sim temos que fazer outra análise. E na minha prática, muitas vezes, a redução da ingestão de bebidas alcoólicas faz logo melhorar aí muito esses níveis de triglicéridos. Mas, portanto, o pacote basal, resumindo, colesterol total, HDL, o LDL, colesterol LDL por forma Friedewald e os triglicéridos. Para quem gosta e acredita, eu utilizo imenso na minha prática clínica e remeto-vos depois para o tema triglicéridos, será poeira para os olhos ou não, em que eu vou justificar a razão de porquê. ApoB no futuro, porquê? Porque não está padronizado, não está comparticipado, é caro, porque também remeto para a aula sobre as bases fisiopatológicas da dislipidemia, cada lipoproteína atrogénea só tem uma molécula da ApoB. Portanto, no futuro, quando tivermos a ApoB a aumentar, eu já sei que tenho partículas de colesterol elevado. Meus senhores, o problema são partículas de colesterol. E eu, quando tenho uma análise, eu estou a meter no tema do Sequeira Duarte, é colesterol LDL. Eu quero saber o colesterol que a lipoproteína de baixa densidade está a transportar. E daí esta discrepância entre os valores e os eventos clínicos. Portanto, quando tivermos ApoB, uma molécula ApoB, partícula de colesterol igual a eventos. Não temos, temos que caçar com o que temos. Lipoproteína A é recomendado nas guidelines pelo menos uma vez na vida para escolher formas genéticas, porque indiscutivelmente pode indicar a presença de hiperlipidemia familiar. Quando pedir o doseamento, antes de iniciar a terapêutica, convém ter 2 determinações, com intervalo de 1 a 12 semanas. Após o início da terapêutica e da nossa decisão clínica e até atingir o target, são 8 semanas, portanto 2 meses, mais ou menos 4 semanas. Alcançado o valor-alvo, pede-se as análises uma vez por ano. Não vale a pena estar a pedir 3 em 3 meses, a não ser que haja variações, haja agravamentos clínicos. Eu, pessoalmente, não faço muitos doseamentos, quando peço muitas vezes, até para ver se o doente está a tomar ou não o fármaco. Em relação às enzimas hepáticas, ALT, antes de iniciar, e mais uma vez, como está aí expresso, 8 a 12 semanas após iniciar, e ou variação, nomeadamente aumento de posologia. Se o valor basal, por qualquer razão, e posso já dar uma dica, na minha prática clínica, muitas vezes os doentes têm esteatose hepática, têm fígados gordos, são diabetes, têm valores ligeiramente elevados da ALT, e se esse valor for igual ou superior a 3 vezes o limite superior do normal, então temos de tomar uma decisão, reduzir ou suspender ou fazer um recheck de 4 a 6 semanas. De rotina, anualmente, não, a não ser que hajam queixas sintomáticas. Não esquecer que o doente com dislipidemia pode ter outras doenças e a esteatose hepática, como vos disse, é um dos dados. O mesmo se aplica ao CK, antes de iniciar, só para termos uma ideia se o valor está elevado ou não. Se o basal está superior a 4 vezes o limite superior do normal, teremos que reconsiderar, de rotina não vale a pena. Uma chamada de atenção para a prática clínica, estou quase a acabar. As estatinas metabolizadas por a via do CYP3A4, e que são estas, a Torvacin e Valova,
podem ter uma interação que propicia, aumenta o risco, não é igual a, aumenta o risco de miopatia. A rabdomiólise devo dizer que é raríssima, mas as queixas musculares mais frequentes, nomeadamente com os antagonistas de cálcio, são muito utilizados, são fármacos que eu gosto imenso, são excelentes para o controle da pressão arterial, quer as de hidroperidinas, quer as não de hidroperidinas, e nas gripes e constipações os macrólidos são muito utilizados, a miodorona e a ranolazina podem, neste contexto, ter uma interação. Portanto, nós temos guidelines centradas no colesterol LDL, que priorizam doentes de risco de cardiovascular elevado, muito elevado. Porquê? E é justamente, são os que mais benefício colhem a curto prazo. Portanto, vale a pena tratar estes, porque bem tratados salvam-se e têm menos eventos. É muito importante, e estas guidelines dão um grande enfoque que eu não mencionei, por uma questão de tempo, estratégias para aumentar a adesão, e que envolvem cada vez mais, dependendo da pessoa que está do outro lado da mesa, o nível de diferenciação, uma decisão partilhada, porque terapêuticas a prazo em doentes que têm poucos sintomas é um meio caminho andado para uma não adesão a abandonar a terapêutica. O que eu francamente não gosto é que estas guidelines atrasam o início da terapêutica combinada, e eu sublinho, só depois da dose máxima tolerada da estatina. Não é isso que nós fazemos na prática clínica, noutras áreas do risco vascular, na diabetes, na hipertensão arterial, só para mencionar. Porque é que na dislipidemia, em doentes de elevado risco e muito elevado risco, não estou a falar de risco moderado, eu tenho que fazer uma estatina, esperar que o doente a tome de alta intensidade, ao fim de 4 a 6 semanas não desceu, é que associa ezetimibe. Não faço isso, não está nas guidelines, mas é aquilo que eu faço. E depois dizer que há muitos idosos em Portugal e alguns de nós já caminham rapidamente para lá e merecem também uma consideração especial, e remeto para o tema que o professor Manuel Veríssimo irá expor sobre os idosos e a utilização. Então, e os outros culpados? Que é feito deles? Cada deles é só LDL? Há outras lipoproteínas aterogénicas para além do colesterol LDL. Só menciono o Reducit, não vamos envolver, com os ácidos ômega 3, e o grande enfoque que está a dar no componente inflamatório, em que para doentes com o mesmo nível de LDL, utilizando outras terapêuticas que atingem outros targets que não os lípidos, conseguimos uma redução de eventos com a melhor terapêutica possível. Por curiosidade, o Colcott até utiliza um fármaco muito barato, que é a colchicina, e o Cantus é assim, com uma interleucina, um anticorpo monoclonal muito caro, mas isso fica para outras conversas. Portanto, nós temos no futuro, aqui na parte de baixo, a possibilidade, esperemos, no futuro termos outros fármacos que vão atingir outras áreas para além do colesterol LDL, e de certeza que as guidelines vão ser modificadas, tenho a certeza, e espero ainda estar aqui a exercer clínica para poder acompanhar esses novos. O que é que acontece na vida real? Há um desfazamento entre a ciência e a realidade. A adesão é inadequada. Eu digo sempre, os médicos, antes de prescreverem estes fármacos em doentes pouco sintomáticos, os médicos têm que acreditar no que estão a fazer, para poderem transmitir isso aos doentes. Senão não vale a pena. O doente compra 3, 4, 5 embalagens, ao fim de 6 meses deixa-o fazer. Na prática clínica, muitas vezes, este algoritmo que as próprias guidelines remetem facilitam a não titulação pela dificuldade de remarcar consultas, a dosagem é insuficiente e as pessoas ficam por aí, fire and forget. Utilizam o primeiro, olha, está aqui, já não está mal, já consegui 30%. E daí eu proporcionar para doentes de muito, aconselhar para doentes de risco muito elevado, combinações de terapêuticos mais precocemente. E as intolerâncias, entre aspas, o IN versus produtos naturais ficam para a discussão e, mais uma vez, o tema das intolerâncias também foi abordado. Mesmo a terminar, 2 grandes revisões, o EuroAspire 5 e o DISIS 2, estão lá em baixo as referências, em doentes com contexto de cardiopatia isquémica ou então pós-síndrome coronário agudo, no caso do DISIS 2, em que foi possível nós obtermos o perfil lipídico. Vejam que nestes ambientes qual foi a taxa de doentes que conseguiam um colesterol inferior a 70, e neste momento eu já nem falo de muito elevado, que é 55%, 29% e 37%, ou seja, 1 em 4, 1 em 3, como queiram, na Europa, nos diversos países com os diferentes sistemas de saúde, conseguem ter estes níveis de redução no colesterol LDL. Portanto, o problema da adesão é fundamental, e fazer uma titulação sem iniciar com terapêutica combinada é continuarmos com esses valores baixos. Take home message, mensagens finais, a estratificação do risco cardiovascular global pela avaliação clínica, como vos disse, 4 níveis, muito elevado, moderado, baixo.
há um fenotipo. Eu costumo dizer, quando eu vejo um doente desse, fico logo a tremer. Tem o fenotipo atrotrombótico chamado maligno. São os doentes idosos, eu não gosto do idoso mais de 35 anos, vai ser revisto seguramente pela OMS, pela ONU. São mais de 70, 80 anos que nós temos. Doença polivascular, com diabetes de longa duração, com insuficiência cardíaca, são doentes que têm de certeza a recorrência de eventos. Imagiologia valorizo num contexto de doentes a risco moderado, nos riscos altos não tanto, e o angiotaque das coronárias também, e os biomarcadores nem tanto, não têm uma grande utilidade só para seguir outras doenças que não a dislipidemia. O nós é muito importante e daí que nós temos que reduzir o tempo de exposição ao colesterol elevado. Não são só as dislipidemias familiares, mas temos que começar cedo e tratar mais agressivamente. O agressivo não quer dizer que seja agressivo, quer dizer escolher as melhores terapeutas e privilegiar as combinações nos doentes mais graves para que nós possamos ultrapassar a fasquia de 30% para um colesterol inferior a 70 no risco cardiovascular muito elevado, como vos mostrei no Eurospice 5 e no DISIS 2. O colesterol LDL continua a ser o principal alvo terapêutico, não esquecer as más companhias que vêm com LDL e são as lipoproteínas ricas em triglicéridos, remeto para outro tema. As estatinas, e bem, do meu ponto de vista, continuam a ser o fármaco de primeira linha, nunca esquecer as modificações de estilo de vida, terapêutica combinada, já disse isso 1000 vezes, decisão partilhada médica do doente, muito importante. Talvez não seja mal lembrar uma coisa, não se ofendam. Nós tratamos os doentes para reduzir eventos, nós não tratamos para ter números bonitos, nem de pressão arterial, nem de hemoglobina A1C, nem de colesterol total, nem de LDL. Nós tratamos porque acreditamos que ao fazermos aquilo vamos reduzir eventos e vamos prevenir.